Olá, estamos de volta e nessa videoaula a gente vai conversar sobre a unidade 3, Educação Midiática, do módulo 2, Letramento Digital, Educação Midiática e Educomunicação. Vamos lá? Essa unidade tem como referência principal o Guia da Educação Midiática, que foi produzido pelo Educamídia, que é um projeto do Instituto Palavra Aberta, que tem se dedicado a levar formação e informação de qualidade aí pelas redes sociais, pelos materiais que são produzidos, para as pessoas, para a população, para a sociedade como um todo, mas principalmente para professores, para formadores que vão formar outras crianças e jovens. Mas o que é educação midiática? Você já parou para pensar sobre isso? Lá no Guia da Educação Midiática, ela é definida como um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. A gente já conversou aqui desde a primeira unidade lá do módulo 1 sobre os desafios que a gente enfrenta nesse universo de informações, nesse dilúvio informacional, como diria Pierre Levy. E a educação midiática tem algumas ferramentas que nos ajudam a vivenciar esse mundo de uma forma mais responsável, de uma forma mais consciente e de forma que a gente consiga tomar decisões bem informadas em todos os segmentos aí da sociedade que a gente participa. E a educação midiática, ela vem trazer, então, esses elementos que vão ajudar, principalmente, né, os professores, os estudantes, né, as pessoas que estão, de certa forma, envolvidas com os espaços educativos, mas com um foco muito grande em levar essa informação de qualidade para a sociedade como um todo. Então, todos nós produzimos, né? Todo mundo produz e consome conteúdos, e esse excesso de informações, ele se torna um desafio para o nosso senso crítico. Ou seja, se a gente tem muita informação desorganizada, a gente não consegue, sem essas ferramentas, sem essa percepção, definir o que é certo, o que é errado, e de que forma a gente vai processar essa informação para tomada de decisões no nosso dia a dia. Essas ferramentas da educação midiática também nos ajudam a diferenciar fatos de opiniões. Muitas vezes a gente consome opiniões na internet como se fossem fatos verdadeiros, e isso é muito prejudicial, inclusive para o sistema democrático. Outro elemento importante, e é algo que está no nosso dia a dia, como que a gente pode produzir e compartilhar mensagens com responsabilidade, né? As ferramentas de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, têm colocado alguns mecanismos para você conseguir perceber que uma mensagem, por exemplo, foi encaminhada várias vezes, reencaminhada várias vezes, e aí, dependendo do teor dessa mensagem, você consegue ter uma ideia se aquilo realmente é um fato, ou se é uma opinião, ou se é uma mensagem falsa, ou se é uma mensagem distorcida. Lidar com todos esses obstáculos altera profundamente a nossa ideia de alfabetização midiática e informacional, que a gente já falou lá na unidade anterior. Então, não basta a gente ler o conteúdo que chega até as nossas mãos, ou, mais especificamente, nos nossos celulares. É preciso interpretar a intenção daquela informação, a autoria, ou seja, quem foi que escreveu, e o contexto em que foi escrito. A gente recebe muitas vezes
algumas mensagens que são resgatadas lá de anos atrás, mensagens que foram produzidas fora de um contexto, que a gente desconhece a autoria, que às vezes a gente conhece as intenções de trazer à tona, normalmente uma questão política ou uma questão que é divergente aí dos grupos, né, que coloca pessoas em oposição porque pensam de forma diferente, são temas sensíveis, e esses temas sensíveis eles voltam a circular por meio de mensagens que muitas vezes são enviesadas ou são produzidas fora de um contexto ou que são manipuladas para tentar convencer as pessoas de que uma determinada informação é verdade. Então, a gente precisa, mais do que nunca, e nós mais do que todas as outras pessoas, porque nós formamos crianças, jovens e adultos, cidadãos desse universo digital, a gente precisa dominar essas ferramentas, essas estratégias e as linguagens que nos permitem ter voz nesse ambiente. A gente já falou sobre isso várias vezes também, da importância da gente dar voz às crianças, aos jovens, aos adultos, que todos possam participar, exercer a sua cidadania digital, mas para isso é preciso muita responsabilidade, ética, formação, bom senso, e a educação midiática vem então trazer esses elementos para essa discussão tão importante. E a gente vai assistir ao longo dessa videoaula alguns vídeos que foram produzidos pela Educamídia, e aqui eu quero exaltar o trabalho da Educamídia e agradecer imensamente todas as pessoas que trabalham por esse projeto, para que esse projeto vá adiante, para que essas informações de qualidade cheguem ao maior número de pessoas possível. Então, vem comigo, vamos lá assistir o primeiro vídeo. Você conseguiu perceber a diferença entre os tipos de conteúdo que a gente consome todos os dias na internet, principalmente nas redes sociais? Às vezes a gente tem um influenciador favorito que a gente segue que está fazendo uma propaganda paga e não deixa isso muito claro. E muitas vezes a gente clica em anúncios, em propostas que estão ali para chamar a nossa atenção e a gente não sabe muito bem qual o motivo disso está aparecendo na nossa timeline. E talvez nem seja algo que nos interessa. Então, é super importante que a partir de hoje você comece a observar mais os anúncios, as ofertas, as sugestões de conteúdo que aparecem na sua timeline. E você pode também usar as ferramentas disponíveis nas próprias plataformas para você indicar se você se interessa por aquilo ou não e deixar o seu feed de notícias mais limpo e mais voltado para aquilo que você realmente tem interesse em ler, em consumir todos os dias. Agora a gente vai assistir um outro vídeo que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre as nossas ações de postar, de curtir e de compartilhar nas redes sociais. Vamos lá? E aí, quem é você nesse mundo digital? Qual que é o seu rastro? Como que as redes sociais entendem as suas interações? Você já parou para pensar que nas redes sociais você é o que você curte, o que você posta e o que você compartilha? E o quanto isso é importante para a gente ajudar as crianças, os jovens e os adultos a entenderem também esse papel de cidadania digital. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse conceito que permeia aqui a educação midiática, que é o conceito de desinformação, muito além das fake news. Você sabia que nem tudo pode ser considerado fake news? E será que você sabe diferenciar fake news de outros tipos de desinformação? Esse aqui é um tutori que foi organizado pela Educamídia, faz parte do glossário interativo da Educamídia, e aqui tem o conceito de desinformação. Esse glossário ajuda bastante a gente entender esses termos
que fazem parte desse contexto e que a gente não está acostumado a utilizar no nosso dia a dia. E aqui você vai aprender que existe muito além das fake news, né? Existem muitos tipos de mensagens que podem dificultar o acesso a informações confiáveis. Então, a gente tem conteúdo falso, impreciso, tendencioso, distorcido ou fora de contexto. Esses conteúdos podem ser criados de forma acidental ou eles podem ser criados com a intenção de enganar, com motivação de ganhar dinheiro ou ganhar apoio também para uma determinada causa ou ideia. E essas são chamadas as famosas fake news. E você sabe diferenciar a mensagem e as suas intenções? Então, aqui você pode se aprofundar um pouquinho sobre o conceito de fake news, pode entender aqui os 50 tons de desinformação que a gente pode ter, entender o que é uma simplificação, o que é uma sátira, o que é um conteúdo patrocinado, pago. E também aqui tem várias dicas de como a gente pode combater a desinformação. Se a gente conhece o que está por trás de tudo isso que circula na internet, a gente consegue entender melhor e ajudar as pessoas que estão por perto a entenderem esse contexto e a não compartilharem esse tipo de desinformação. Então, no Brasil, a gente tem, no mundo todo, mas no Brasil, a gente tem algumas agências de fact-checking, que é uma das áreas do jornalismo que tem ganhado bastante força nos últimos anos. Essas agências servem para verificar a confiabilidade das informações que circulam, né, endossando a qualidade das fontes para essa verificação. E aqui no Brasil, a gente tem a agência Aos Fatos, a Lupa, o Projeto Comprova e Fato ou Fake. É bem importante vocês seguirem essas agências para ficar por dentro aí do que está sendo compartilhado de desinformação ou de fake news. E essa é uma responsabilidade nossa, como está escrito aqui no Sutori. Todos que usam a internet têm responsabilidade sobre as informações que circulam, que são compartilhadas. E aqui você consegue também acessar outras informações e ideias de como você pode combater essa desinformação que circula todos os dias aí na internet e que nos deixa muitas vezes confusos de como proceder com certas situações, com certas informações que a gente recebe, não é mesmo? E o Educamídia propõe aqui uma série de ferramentas que a gente pode exercitar diante de uma situação como essa, de receber uma desinformação, de receber uma fake news, de receber uma mensagem enviesada. Então, quando a gente recebe uma mensagem, a gente pode fazer algumas perguntas. Epa, essa informação causou surpresa em você? Causou choque? Causou raiva? Peraí, dá uma pausa, não passa adiante ainda. O quê? Dedique um momento para investigar a informação. Essas três expressões aqui nos ajudam a dar uma pausa antes de compartilhar qualquer coisa que a gente recebe. E o Educamídia tem até um pacote de figurinhas que a gente usa no WhatsApp com essas expressões e com outras expressões também que nos ajudam aí a carimbar essas mensagens. Opa, será que isso é fato ou é fake? Sem ofender a pessoa que está compartilhando, porque na maioria dos casos, a pessoa que compartilha, ela realmente acredita que aquilo é verdade. Então, a gente precisa entender esse contexto, entender também por que as pessoas compartilham isso, e a gente tem que praticar esse ceticismo saudável, sempre respeitando as pessoas, sempre buscando um diálogo e sempre buscando mostrar que não é bem assim, não é como parece ser.
E aqui a gente também tem 4 movimentos que podem nos ajudar a checar essa informação. Primeiro, pausar e olhar para a mensagem. Segundo, investigar a fonte, buscar saber mais sobre a pessoa que escreveu ou publicou aquela informação. Buscar informações mais completas, onde essa informação pode ser encontrada, além do canal que você tenha recebido. Então, se você recebeu uma mensagem no WhatsApp, você pode fazer buscas aí em outros canais para identificar se realmente a mensagem que você recebeu está circulando, é verdadeira. E conhecer o contexto, conhecer a história completa, porque muitas vezes você está visualizando e tendo acesso a apenas uma parte da história que foi compartilhada nos canais aí de comunicação. Como que a gente pode fugir, então, da desinformação, né? A gente tem 6 perguntas para analisar se um texto de mídia é confiável. Primeiro, evidências, né? Se os fatos se sustentam. A fonte, quem criou isso e se eu posso confiar nessa fonte? Qual é o contexto da história maior? A audiência, para quem essa informação foi criada? Qual é o propósito? Por que que isso foi criado? E a execução, como essa informação está sendo apresentada, né? Observar a forma como a apresentação afeta o impacto da mensagem. Então, o estilo, a gramática, o tom de voz, a escolha das imagens, os elementos gráficos, tudo isso compõe um todo dessa informação. E essa forma, essa apresentação, ela pode inclusive induzir a pessoa a aceitar ou a acreditar naquilo que está sendo veiculado na mensagem ou não. Então, quero propor um exercício para você agora, um momento de reflexão. Uma pergunta, que várias perguntas, né? Como você reage ao receber uma informação de um colega ou em um grupo de WhatsApp que parece ser duvidosa? E se parece ser claramente falsa? Você já compartilhou informações que depois descobriu serem incorretas? O que você fez ao descobrir e por quê? Na sua opinião, que iniciativas individuais podem combater a desinformação? Você pode conversar sobre isso com seus colegas, pode deixar comentários aqui no vídeo também sobre o que você pensa dessas questões. Eu costumo brincar que esse período de pandemia deu muito trabalho para quem trabalha com educação midiática, porque a gente passou muitas horas do nosso tempo pesquisando fontes, checando informações, porque foi um boom de mensagens, né? De mensagens enviesadas, de fake news, de desinformação, que a gente, com a responsabilidade de educadores e educadoras que nós temos, tivemos que correr atrás e ajudar nossas famílias, nossos amigos a entenderem alguns contextos. Muitas vezes as pessoas não querem dialogar e acabam achando que a nossa checagem é uma afronta àquilo que ela acredita, mas eu, particularmente, gosto de ter esse posicionamento. Eu não deixo passar nada em grupo de WhatsApp que não seja checado, que não seja mostrado fonte ou uma outra possibilidade de pensamento ou ponto de vista diferente, que seja embasado, que não seja apenas uma opinião aleatória, que muitas vezes a gente nem sabe de quem é essa opinião e por que ela foi produzida num determinado contexto. E eu deixei aqui no slide também o link desse desafio das fake news, que está no Sutori, que eu compartilhei com vocês. Eu deixei o link direto. E você pode acessar lá e testar o seu conhecimento sobre fake news, para ver se você está ligado aí com os diferentes tipos de desinformação que existem e que muitas vezes a gente nem sabe que é desinformação. E agora a gente vai para mais um vídeo que vai tratar exatamente sobre isso. Crer ou não crer numa mensagem que a gente recebe no WhatsApp ou em outras redes sociais. Vamos lá? É muito importante, né, a gente conseguir ter ferramentas e estratégias para analisar
tudo aquilo que a gente recebe, todos os conteúdos e informações que a gente recebe todos os dias pela internet. E agora a gente vai para mais um elemento que é super importante, que é a bolha informacional. Você já ouviu falar em bolha informacional? Para você entender isso de uma forma muito prática, pede para o seu colega ou para o seu parceiro, para a sua parceira, emprestado o Facebook ou o Instagram dele para você dar uma olhada no feed. Será que tem a mesma coisa? Ou uma pessoa que talvez você não conviva tanto, que não tem os mesmos interesses que você, dá uma olhada no feed de outra pessoa para você perceber como é um filtro totalmente diferente. Essa é a bolha informacional que tem tudo a ver com os algoritmos, ou seja, com aqueles mecanismos que trabalham para trazer informação para o nosso feed, aquilo que os algoritmos acreditam que seja importante para nós e que muitas vezes não é. Então a bolha funciona dessa forma. A gente vai assistir agora um vídeo que explica detalhadamente como isso funciona. Vamos lá? Dieta informacional. Você já tinha ouvido falar sobre isso? E você já parou para pensar se você está dentro dessa bolha? Olha, às vezes eu tenho quase certeza de que eu estou dentro de uma bolha. Muitas vezes é difícil a gente conviver com opiniões divergentes, mas é muito importante que a gente busque sempre uma outra opinião sobre o mesmo assunto que está sendo tratado. Isso é importante para a gente ser mais tolerante, para a gente conseguir dialogar com pessoas que pensam diferente da gente e conseguir chegar a um denominador comum de temas que são polêmicos, que são controversos, que muitas vezes causam polarizações, e isso é muito prejudicial para a nossa vida em sociedade. Então, é muito importante que a gente consiga furar essa bolha. E para isso a gente precisa entender um pouco como isso funciona. E nesse link aqui você vai encontrar um tutorial que está explicando sobre a bolha informacional e tem um outro que vai falar mais sobre algoritmos, para você entender como funciona esse sistema de algoritmos das redes sociais e como que você pode burlar algumas coisas dos algoritmos, para que você consiga receber conteúdos e informações, talvez que não estejam tão alinhados àquilo que você pensa, mas que podem te ajudar a entender que a sua internet não é a internet de todo mundo. Então vamos lá para o tutorial rapidamente para eu mostrar para você o que tem lá. Esse tutorial aqui começa com o conceito de algoritmos e customização. Então, aqui tem um artigo para você entender que a sua internet não é a mesma do resto do mundo, que trata aqui, como no vídeo, os algoritmos como porteiros da informação. Esse vídeo aqui também ajuda você a entender quem controla o seu feed de notícias. Aqui tem um vídeo da cientista de dados, a Kizzy Terra, explicando como que os algoritmos trabalham nas redes sociais. E aqui tem um vídeo do Eli Pariser explicando que não existe um padrão do Google para todas as pessoas. Então, se a gente logar em perfis diferentes, a gente percebe que existem resultados de buscas diferentes de acordo com o perfil de quem está buscando. E aqui tem alguns elementos e algumas dicas para você furar essa bolha, tá? Então, desligar regularmente o seu histórico de navegação, limpar o cachê e desligar os cookies no computador, tentar seguir algumas páginas com opiniões contrárias à sua, para que você possa discutir com mais respeito e variar a sua dieta informacional, consumindo notícias com jornais diferenciados para você ter aí outras perspectivas sobre os assuntos que você tem um posicionamento já definido. E eu deixei aqui também outro tutorial que tem várias dicas de como você pode fazer buscas mais seguras na internet
Então, vou deixar o link aqui no slide para você explorar. E temos essa mandala aqui das habilidades da educação midiática, que são super importantes para a gente entender um pouquinho desse contexto educacional da educação midiática. Então, essa mandala, ela organiza aqui os elementos primordiais de ler, escrever e participar. E nós temos aqui alguns elementos dessas habilidades, né, como autoexpressão e fluência digital, tanto para alunos como para professores. E aqui, clicando nos itens da mandala, a gente tem uma série de orientações do que pode ser feito para exercitar essas habilidades de educação midiática. Então, por exemplo, em autoexpressão, a gente tem aqui fazer uso adequado de imagens, dados, textos e áudio, entender que todas as mídias têm linguagens próprias. Na cidadania digital, entender as práticas de curtir, comentar e compartilhar e suas consequências, combater a desinformação. Então, todos esses itens aqui da mandala trazem elementos e habilidades que são super importantes para nós, educadores, conseguimos ajudar as nossas crianças e os jovens a participarem de forma mais efetiva e a extraírem o máximo potencial que a internet tem para a aprendizagem. E eu deixei aqui elencado no slide esses objetivos de aprendizagem para os estudantes e para os professores. Eu não vou ler, depois vocês podem fazer a leitura com mais calma e também acessar o link que está disponível aqui, acessar a mandala, acessar os outros elementos que tem nessa página da mandala. E agora vou te convidar para assistir mais um vídeo, e esse vídeo vai falar sobre desinformação. Vamos lá? Essa questão da publicidade é super importante, principalmente para as crianças e para os jovens que consomem muito conteúdo nas redes sociais e, de alguma forma, tendem a consumir esses conteúdos dos influenciadores digitais, que são conteúdos publicitários, sem entender esse contexto da publicidade. Então, é importante que a gente conheça essas estratégias, que a gente comece a olhar a nossa timeline de forma mais crítica e a entender de que forma as pessoas que a gente segue têm tratado a questão da publicidade. A gente já está caminhando para o final da nossa videoaula e eu quero destacar um trecho super interessante que eu trouxe lá do Guia da Educação Midiática, para a gente entender esse contexto educacional em que a educação midiática está inserida. É difícil preparar os estudantes para construir conhecimento em um cenário tão imprevisível e continuamente transformado pelas tecnologias digitais, sem refletir sobre o significado de ler, escrever e participar, e definir estratégias para crianças e jovens aprenderem algumas das mais importantes habilidades neste século: comunicação, colaboração, criatividade, pensamento crítico. Saber viver, aprender, discernir e prosperar, tanto online quanto offline, em uma cultura de mídia global e diversificada, é exercício constante que demanda compreensão do ecossistema das mídias como condição essencial para o gerenciamento de informação, consumo consciente, criação responsável de conteúdo e participação ativa na sociedade. E aqui não tem como a gente não mencionar as competências gerais da BNCC, a competência 5 e a competência 7, que nós já lemos em outras videoaulas e que são extremamente importantes para a gente conseguir desenvolver a educação midiática, trazer camadas de educação midiática para os conteúdos curriculares que são trabalhados nas escolas. E as autoras do Guia da Educação Midiática ainda alertam para essa questão.
a aprendizagem baseada em projetos e investigação, curadoria e seleção de fontes confiáveis, pesquisa e documentação histórica ou científica, além da criação de mídias como forma de demonstrar conhecimento, são alguns exemplos de abordagem pedagógica e estratégias de construção de conhecimento que se fortalecem por meio da educação midiática. Além disso, a BNCC abre espaço para a construção de habilidades diretamente ligadas ao manejo consciente e qualificado da linguagem e da informação em suas diferentes funções sociais na área de língua portuguesa. O chamado campo jornalístico midiático possibilita a leitura crítica e a produção de textos de mídia, além do entendimento do papel do jornalismo e da publicidade. Já o campo da atuação na vida pública trata das responsabilidades e oportunidades trazidas pela comunicação e pelas tecnologias, buscando ampliar e qualificar a participação dos jovens na sociedade. Em outros dois campos, a BNCC ainda aprofunda o entendimento do uso da comunicação nas práticas de pesquisa e leva o aluno a refletir sobre suas escolhas enquanto autor na expressão artístico-literária. Então, a gente tem lá no Guia da Educação Midiática várias ferramentas para a gente entender como a BNCC trouxe esses elementos da educação midiática para o currículo, de que forma a gente consegue aplicar essas camadas de educação midiática nos conteúdos curriculares da escola. Eu deixei aqui o link, você pode se cadastrar lá no site, fazer download, você pode explorar esse guia para você entender um pouco mais de como você pode traduzir esses elementos nos conteúdos curriculares. Eu deixei também o link desse curso, Educação Midiática e BNCC, que é super importante para a gente entender esses contextos de produção da própria BNCC, nesse contexto de cultura digital, nesse contexto de necessidade do exercício da cidadania digital. E também deixei uma live super importante, um webinar de educação midiática BNCC, jornalismo e formação de cidadãos. São dicas aí para você ir além e conhecer outros pontos de vista, outras abordagens para além do que eu estou apresentando aqui para vocês. E também deixei uma live do próprio Educamídia, que se chama Educação Midiática na Prática, com as queridas Daniela e Mariana. Tenho certeza que você vai aprender muito com essas duas gigantes aí da educação midiática, a quem eu quero deixar também meu agradecimento pela produção desse conteúdo. E aqui estão as referências que foram utilizadas nessa videoaula. A gente fica por aqui e eu vejo você em breve na nossa próxima aula. Até lá!